Gatas, estamos aqui com mais um dia do Cueca. Muito feliz da vida, lógico, senão fica em casa, né, amores? Simples assim. Estamos com 40 a mais, casado, pai de 3 filhos, só ele quer popular o mundo, né? Detalhe, ele é palestrante, escritor. Estamos com Luiz Fernando Lucas, seja muito bem-vindo ao Dia do Cueca. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Eu nem sabia que chamava assim esse quadro, o Dia do Cueca, então estou muito contente ainda com a cueca do Fio-Fio aqui, assim, né, do cenário, né? Obrigado pelo convite e todos que estão nos assistindo e ouvindo. Cuidado com esse piu-piu, ele pode dar uma picada, hein? Vamos lá, Luiz Fernando, conte-me tudo, não esconda nada. À disposição para falar o que tiver que ser falado. Eu brinco que é mais fácil, né, quando a gente fala tudo que tem para falar, é falar a verdade, porque você não precisa ficar pensando, não precisa ter memória, é só falar. Então, mas eu gosto que pergunte. Beleza. Eu gosto que pergunte, assim, né, porque com as perguntas a gente pode ir mais 3 longe. filhos. 3 filhos. Como diz um amigo, quando olhou para o retrovisor, assim, viu 3 filhos no banco de trás, falou, nossa, fiz uma pequena população. Fez. Precisa trabalhar, né, meu bem? Pra sustentar essa prole. Triplicado, né? Eu só descobri isso depois, né? Mas aí já era tarde, então... Mas não, filho é uma bênção, gente. Sim, é uma delícia. Eu tenho adolescentes, né? Um menino e uma menina já adolescentes e uma menorzinha de 12 anos. Então, uma fase boa. Que agora a gente pode colocar no carro e falar, ele não quero ir, aí desce do carro. Mas muito legal. A gente levava. Acho que filho traz pra gente reflexões, assim, porque filho mostra muitas coisas que servem de espelho pra nós. Já parou pra notar, assim, que às vezes filho faz umas coisas que nos incomodam, a gente não consegue passar, não consegue que eles obedeçam. E aí quando você vai olhar, aquilo lá tá te incomodando porque é algo que você não resolveu em você. Então eu olho muito pros meus filhos como professores, como que trazem reflexões do que eu posso fazer melhor para minha vida e como dar seguimento nos meus sonhos e o que eu quero deixar de legado para o mundo. Eu vejo meus filhos muito nesse papel também. Eu acho que eles são super professores. Muito. Super. Muito. Eu sou mais agitada, aí meu filho é super calmo, super zen. Coisa que eu falei, gente, mandou na família errada. Não, mandando na família certa, porque tem uma mãe agitada, aí ele fala, por que você corre? Fala, João, tem muita coisa pra fazer hoje, mas dá pra fazer tudo. Interessante, né? Às vezes os nossos filhos trazem umas questões assim que você fala, por que isso tá acontecendo? E aí, eu já passei por algumas situações assim de alguma coisa tá acontecendo, eu mudar em mim e aquele assunto resolve. O problema não tava com meu filho ou com minha filha. Tava eu mudando internamente, sabe aquela coisa, quase que uma constelação sem ser constelação, né? Você olhar... Eu lembro quando meu filho era bem pequeno ainda e ele tava com algumas questões que ele era muito... A gente começou a achar até que ele tinha alguma relação assim com algum toque, porque ele queria fazer as coisas muito minuciosamente repetitivas e uma disciplina, assim, e a gente, enfim, nunca teve nenhum diagnóstico, nada de toque, esse assunto nem existe mais. E aí aquilo começou a me incomodar, comecei a ficar preocupado e me veio um estalo que o ponto que eu estava passando na minha vida naquele momento, eu estava precisando de um pouco mais de disciplina, eu estava precisando de um pouco mais de seguir alguns padrões. E quando eu olhei para isso e falei, nossa, ele está sendo um professor aqui, ele era bem pequeno, 4, 5 anos de idade. A partir do momento que eu olhei para aquilo e mudei os meus comportamentos, talvez ele nem saiba dessa história, nem lembre, vai escutar e vai ver, assim. Nunca tive isso, né? Nunca tive isso, pai, tá louco. Então é muito legal, assim, enquanto que filhos... Tudo, né? As relações, cônjuge, marido, mulher, sócio, pessoas... O filósofo que foi meu mentor, Andrômeda, ele chama Stefano Dana, autor de 2 livros muito bons. Um chama A Escola dos Deuses e o outro chama... Não tô chorando, tá? É porque meu olho tem uma alergia. Fica à vontade. Mas filho emociona. Filho emociona. Esse filósofo escreveu, então, A Escola dos Deuses e Um Sonho para o Mundo. E ele me falou uma frase, tá nos livros dele, que é: os outros são você. Nossa, que frase forte.
Então, tudo que está muito próximo da gente, normalmente é nosso espelho, nossos professores. E uma outra frase que ele falou é: o antagonista é o seu maior aliado. Agradeça-o. Então, quando a gente junta essas duas coisas, que o outro somos nós mesmos, e que tudo na vida que a gente chama de antagonista, que é desafios, adversários, dificuldades, de qualquer ordem, independente se é uma pessoa ou não. Se a gente olhar para aquilo como um aliado, porque nos vai fazer subir um degrau de consciência e resolver questões internas e saber lidar com situações que às vezes a gente fica chateado, fica bravo, fica ansioso, fica puto, não sabe lidar, né? Fica reclamando com raiva, angustiado. Normalmente, aquela situação está vindo para trazer à tona isso, para você olhar para isso. Então, não só os filhos, mas todo mundo que está perto de nós Ouviram, gatas? Olha o desafio. O outro é o nosso desafio. Quando o outro te incomoda... Te incomoda, né? Vamos explicar, porque às vezes o povo não dá um... Porque é muito fácil a gente colocar a culpa da nossa infelicidade no outro, né? Terceirizar não é tão fácil. É tão fácil. Gente, olha que coisa mais cômoda de terceirizar. Não deu certo porque você não sabe. Tem sempre você não sabe. A gente acha justificativa, né? Aquilo que... um psiquiatra amigo também fala que quando a gente justifica, a gente fica. Nossa, já amei seus amigos. Tá vendo? Tem uns amigos, nós somos novos amigos agora também. Então... A gente vai ficar amiga dele só por conta dos amigos dele, gente. Que é isso, a gente justifica, ficou justo e aí pronto, aquilo... Aparentemente você, então, resolve, mas não, você perdeu a chance de aprender, perdeu a chance de resolver alguma coisa interna. Jogou para debaixo do tapete, porque é tão mais fácil jogar para debaixo do tapete. E sabe que tem um psicólogo chamado Julian Rotter? Ele fez um estudo chamado locus de controle interno ou externo, que testa, é muito simples de medir, até no meu site, depois posso te dar um link ali, que dá para fazer esse teste, autoteste, que você descobre, né, se você tem o seu locus de controle, poderia ser centro de controle também, interno ou externo. Então, o que significa, resumidamente? O quanto que a gente atribui a nós mesmos os nossos fracassos e sucessos, ou o quanto que a gente atribui a outros. E aí, olha que interessante, a nossa sociedade aqui no Brasil, a nossa nação, até um pouco pela formação católica, um pouco pela formação latina, por quê? Porque junta essa coisa de o Salvador tá fora, né? E Jesus já redimiu os pecados para nós. Então, alguém é o nosso Salvador, poxa, eu sou cristão também, mas a gente tem isso. E latino, sempre aquela coisa, o pai, o chefe, o governante é o dono de tudo. Então, quando a gente junta isso, a gente tem uma população muito com locus de controle externo. A gente acha que a solução dos nossos problemas sempre vem de fora. E a causa deles também. E aí é o presidente da república, é o chefe, é o prefeito, é o pai. É o Salvador. E o algoz. Isso. Porque aí é a história do drama, né? O drama, esse gênero literário, o gênero da dramaturgia, né, como a gente chama, é baseado em 3 figuras, né? Vítima, algoz e salvador. Então, você precisa colocar na posição de vítima, tem que ter um algoz e tem que ter um salvador. Quando a gente vai pro ego, a gente acha que a gente é o salvador de alguma coisa. E pra gente ser o salvador de alguma coisa, precisa ter uma vítima para salvar e precisa ter aquele inimigo que é o algoz para combater. E se a gente sair dessa coisa do drama, que é o único jeito de não viver no drama, é sair dele, não ser nenhum dos 3 personagens. Que é o melhor mundo, gente. Aí você observa. Você vai ter que ser o autor da sua história, o roteirista. O protagonista. E aí é trazer, então, juntando esses 2 conceitos, né, trazer o locus de controle mais para dentro, onde eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. E que o meu fracasso é aprendizado para o meu próximo sucesso. Gente, precisa ter um fracasso, precisa ter uma derrota, porque a gente não aprende, infelizmente, no amor.
É possível aprender, mas é mais difícil. É mais difícil. Assim, vamos ser honestos. Tem que ter uma dose de percepção, de coerência, de sabedoria, né? Talvez depois dos 40 a gente começa, né? A ter um pouco mais. Tem que depois de 50, viu? Mas, claro que é super difícil a gente aprender, porque a gente também não foi ensinado dessa forma. Exato. Até assim, vem lá de trás. Vem da educação religiosa, da educação nas escolas, né? E tudo é muito de imposição e de punição junto. Então a gente traz uma punição porque Deus castiga, porque não pode fazer isso, porque não, é muito... Não, então isso te limita demais. Que é a história geral, assim, né? Do mundo, dos dogmas religiosos. É muito nessa linha do drama. Você é vítima, você é salvador, ou você é Eu adorei isso aí. É isso aí mesmo. E olha como atrasa a vida. Sim, e se a gente ficar lá, é isso, drama. O nome drama já disse. Acaba em tragédia. Muitas vezes em tragédia. E sempre vem carregado de sofrimento. Então, se a gente pegar, né, o amor romântico, como a gente conhece, Romeu e Julieta. Que ótimo. Vai acabar em morte. E sempre, quase todas as óperas acabam em tragédia, acabam em morte. Porque ela mistura essa coisa do amor romântico com a história do drama. Mas você percebeu que o povo gosta disso? É o que mais vende. Olha que coisa horrorosa. E é o que mais as pessoas se identificam. E aí, voltando à frase que eu falei, né, do meu amigo psiquiatra, Wilson Gonzaga, fica idêntico fica, a vida vira um drama. Vira um... E é isso, a gente fica... Como que sai dessa história? Autoconhecimento, primeira questão, né, e não mais ser pautado pela história, pelo drama, pelo amor romântico. Buscar outra forma de amor. Amor mais como os gregos conheciam, várias palavras para amor, né? O amor ágape, por exemplo, o amor independente, incondicional. O amor fraterno entre irmãos, mesmo que não sejam irmãos de sangue, né? O amor fraternal, né? Que é e o amor que tem filial, que é o amor de pai e mãe. O amor romântico é só um deles, né? E aí a concepção de amor como um todo tá aqui no meu livro. Eu vou te dar de presente. Meu livro fica aqui. Mostra para todo mundo. A Era da Integridade. E já falo um pouquinho sobre o livro, mas aqui tem uma definição, fica entregue de presente. Obrigada. Tem uma definição da palavra amor, da etimologia do latim, a palavra amor vem de o prefixo de ausência ou negação, e mors, morte. Então, amor é ausência de morte. Amor é vida. Ai, gente, isso é meio inteligente. Eu já tô gostando. Então, assim, como que a gente sai desse drama todo? É tendo um amor a si próprio. É o que eu mais bato nessa tecla aqui. Você não tem noção desse amor próprio. Gente, o amor próprio, ele é libertador. Não tem como ter confiança no outro se eu não confiar em mim. Não tem como eu confiar em mim se eu não me amar. Não tem como amar o próximo se eu não me amar, né? Até pegando a frase de Jesus, né? Um grande mestre aí, independente da questão religiosa, mas um grande mestre, né? Pelo que deixou de legado. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí as pessoas querem fazer caridade, querem amar o próximo. Isso é uma questão muito simples. Você não consegue dar pro outro o que você não tem. Se você for dar pro outro o que você não tem, você vai ficar devendo. Não, vocês estão vendo que eu falo isso, pode olhar em todos os episódios. Eu falo isso o tempo inteiro. E eu não vi esses episódios, então já estamos bem alinhados aqui, né? Eu falo isso o tempo inteiro. Para todo mundo que senta aqui, eu já faço esse discurso, que alguém vai falar sobre isso, aí eu já falo. Sem amor próprio não vai em lugar nenhum. Desculpa, não vai ter chegada. Porque a partida já saiu do lugar errado. Já é totalmente errado. Aí super acham e super acreditam que fazer caridade é assim, eu amo o próximo. Não, gata, porque você tá ferrada, você tá com um casamento horroroso, você tá com uma vida profissional que você não está feliz, você não se posiciona. Então, assim, tudo isso é sinal. Não tem amor próprio. E é isso, muita gente, infelizmente, né? Mas é legal. As pessoas não conseguem identificar a falta de amor próprio.
Olha que louco. Porque às vezes vai buscar fora, né? Vai buscar, ou às vezes num vício, numa distração, ou às vezes na caridade. Por quê? Porque tá tanto precisando de socorro que vai lá, dá. E aí tem um livro interessante, chama Um Curso em Milagres, que tem um contexto, um conceito que é muito legal, que diz que o ser humano só tem 2 estados emocionais. Tá dando amor ou pedindo socorro. Olha. Que é, então, assim, toda agressão, toda grosseria, qualquer coisa que não seja amor, na verdade é um pedido de socorro. E aí eu vejo que tem a caridade que ela tá dando amor de fato, mas tem muita gente na caridade que o que tá mesmo é pedindo socorro. Olha, eu arriscaria dizer que a maioria está pedindo socorro. Porque isso está destruído dentro, né? Então, com qual intenção? E é legal me lembrar aqui esse amigo que falou essa frase do Justifica, o Dr. Wilson Gonzaga. Até fica aqui o convite para... O Wilson, já amei, pode vir, tá? Dia do cueca. É psiquiatra, sábio. E ele fez um trabalho social que ele levava... ele é psiquiatra, né? Ele levava alguns pacientes dele e amigos, quem quisesse, de uma ONG que ele atuava, para fazer abordagens em moradores de rua. E uma coisa que ele falava era o seguinte, para todo mundo que estava indo como voluntário ou como paciente dele nesse processo, nesse projeto. E ele falava, você não está indo lá para ensinar e nem para dar. Você está indo abordar os moradores em situação de rua para aprender e para receber. Então não pode levar nada material, não pode levar nada físico, nenhuma coisa. A única coisa que você pode dar é abraço e sentimento, palavras, se ele ou ela pedir. Que máximo! E aí é um processo de cura, porque quando você cai a ficha de que normalmente quem tá dando caridade é quem tá precisando, né? Quem tá dando, tá... E aquela história, é dando que se recebe? No coadjuvante, não no principal. E da oração, né, de São Francisco, é dando que se recebe. Tem outra conotação. Não é a troca, né? Porque tem gente que tenta comprar lugar no céu, né? Por uma falta. Então, esse conceito, Andrômeda, de integridade é interessante, né? Do meu livro, A Era da Integridade. Integridade vem do latim também, integer, aquilo que é inteiro. Inteiro na matemática é um. É um perfeito, é o 100%, né? É representado pelo 1 ou representado geometricamente pelo círculo. Então, um círculo, se a gente pensar uma figura geométrica de um círculo, uma pizza. Se eu tirar uma fatia da pizza, a pizza está incompleta, ela não está inteira. Ela está com falta de integridade. E se eu tiver uma pizza também com uma fatia a mais, o excesso também é a ausência de integridade. Então, o que é integridade? É eu estar inteiro, sem falta e sem excesso. E aí traz isso pro sentimento, pro comportamento humano. O comportamento. O quanto que a gente faz as coisas por uma sensação de falta ou de excesso. Dá um exemplo. E aí, só para concluir, já dou o exemplo. Porque se eu vou fazer caridade com algo que me falta, ou que eu sinto que eu tenho excesso, a origem dessa caridade, ela vem não de uma intenção genuína de caritas, mas numa busca de complementar a minha falta ou o meu excesso. E tudo bem também, desde que, em algum momento, coloque-se luz e tenha consciência de o que e por que, de fato, eu estou fazendo qualquer coisa na minha vida, seja caridade, seja... Você acha tudo bem? Eu não acho tudo bem. Tudo bem, porque não dá para pedir mais do que cada um está podendo entregar, não dá para dar amor mais do que a gente tem. Tudo bem no sentido de que cada um vai estar no seu processo de evolução. Tudo bem, não acho... Mas aí acho que o nosso papel é alertar essa pessoa para que ela, assim, tenha um sinalizador. Sim. Começa a se enxergar, olha os seus atos, para você ver, isso está em excesso, e isso está... mas é bem difícil essa posição, né, da gente falar para a pessoa... Mas se a gente não falar... Sim, mas se for com amorosidade também, e se for mas é o que nós estamos fazendo. Com a nossa intenção de falar, porque se você chegar para alguma pessoa que, por exemplo, a religião, a doutrina espírita, por exemplo, ela está pautada na caridade. Talvez alguém que esteja nos escutando que seja dessa doutrina vai falar, pô, não sabe o que está falando. Então, a pessoa que está ouvindo vai ter que ter
a vontade de abrir o coração e a mente para ouvir isso de um outro lugar. Senão ela vai se bloquear quando essa fala. Então, como disse... Mas se ela se bloquear, ela também vai ficar atenta que ela... Por que eu tô me bloqueando? Será? Esse é o papel exato, aqui, porque de questionar e fazer essa mulher pensar. O que nós estamos fazendo aqui é fazer pensar, é provocar. Mas no fim do dia, cada um só pode mudar a si próprio. Concordo. Mas o que eu acho hoje, que tá todo mundo nessa história de ela faz isso, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não, quando você olha, concordo com você. Repito a minha fala de que tá tudo bem, porque eu acho que não existe nada por acaso no universo, tá tudo em perfeita harmonia, mesmo caos. Agora, para aquela pessoa, vai estar muito melhor quando ela tomar consciência disso, porque a vida dela, certamente isso está trazendo alguma dor, isso está trazendo alguma frustração, vai somatizar ali uma doença ou algum desequilíbrio emocional, psíquico, de relações. Claro, para a sociedade também. Não posso dizer que está tudo bem olhando para os índices de violência, olhando para os índices de tristeza, falta de felicidade que a nossa população está. Não posso achar que está tudo bem com a quantidade de gente que está com depressão e ansiedade. É uma epidemia do mundo, mesmo antes da epidemia de Covid, né? O Brasil é o número 1 de ansiedade, número 2 em depressão. Então, quando eu olho para os dados específicos de um indivíduo, ou de um grupo, ou de uma situação, óbvio que não está tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo filósofo, né, o Stefano Danner, ele diz que a doença é o próprio remédio. É através da... É assim, ó, se a gente não tiver a noção da sombra, eu não consigo estudar a luz. Então, mas às vezes essa pessoa não está enxergando a sombra. Claro que não, mas ela vai... Mas o contraste é que vai fazer ela enxergar. Então, se eu não... Pior, ela enxerga, que é o que eu mais vejo aqui. Essa mulher ou esse homem, eles enxergam. Só que eles não tomam uma atitude. Então, às vezes, tá num casamento ruim. Então, tem filhos. E às vezes tem bens e... deixa assim, mas vou mexer nisso. Porque... Mexer dentro é a luta mais difícil pro ser humano. A maior batalha da vida é vencer a si próprio. Então, mas vou ficar infeliz? Olha, é só olhar o tanto de gente depressiva, ansiosa, burnout e índice de suicídio. É sempre uma escolha. Meu, assim, tá tudo certo? Então, concordo com você. Não, porque isso gera dor, gera frustração, gera tudo. Gera atraso na evolução da sociedade. Mas eu tenho como mexer em outro? No máximo, eu tenho como dar um exemplo da minha vida. No máximo, eu tenho que mandar uma mensagem. Agora, recebe quem quer e vai se transformar quem pode. Mas a gente está fazendo. É a nossa parte. E assim, eu tô fazendo porque doeu em mim. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu peguei as minhas sombras, as minhas dores e falei assim, o que você tem para me ensinar? E como que eu faço para sair dessa aparente liberdade que é viver no livre-arbítrio, mas na verdade é um gerador de karma, né, por um lado, ou um gerador de problemas, porque o livre-arbítrio, eu posso fazer entre o certo e o errado, eu tenho o direito de escolha. Se você for inteligente, você, sabendo a consequência não vai ser boa, você vai escolher o que é errado? Óbvio que não. Então o livre-arbítrio é questionável filosoficamente. Eu também acho. Existe, né, uma corrente filosófica que estuda isso. Porque já vem e de vários aspectos, né? Filosófico, religioso, espiritualista, física, na física. Porque se eu sei, se eu sei que vai dar ruim, por que eu escolho? A história de Pinóquio. Por que o Pinóquio escolhe mentir, trapacear, ficar na preguiça? E sabendo que sempre acontece alguma coisa ruim na vida dele. Ele é engolido pela baleia, ele ganha nariz de mentiroso, ele ganha a orelha de burro, ele é preso, ele passa fome, até que o dia que ele resolve escutar a voz da sua própria consciência e olhar que não adianta fazer o atalho, o caminho mais fácil. Tem que fazer o único caminho que vai dar certo, que é fazer o certo. É o único jeito de dar certo. E aí, quando que Pinóquio se transforma no menino de verdade? Todo mundo conhece a história do Pinóquio, então não precisa nem explicar.
Espero que sim, né? Se não conhece, assiste filme, mas recomendo ler o livro. Quando que o Pinóquio para de ganhar a orelha de burro, crescer o nariz, ser preso, passar fome e tudo mais? Quando ele ouve a voz da consciência. E aí ele se transforma no menino de verdade. Quem é a voz da consciência no Pinóquio? O grilo falante. Aquela vozinha cri-cri, cri-cri, que tá ali falando na nossa cabeça o tempo inteiro. Não vai por aqui, que vai dar errado. Não faz aquilo, fala não, fala assim. Que às vezes alguém pode associar ao sexto sentido. Ao sexto sentido, à intuição, ao anjo da guarda. Qualquer que seja. Aquela vozinha interna, ao travesseiro, sabe? Meu pai sempre fala pra mim, olha, escuta põe a cabeça no seu travesseiro pra ver se essa decisão é a melhor. E na dúvida, se você tem dúvida do que você tá fazendo na sua vida, eu tenho um exercício que é assim, pergunta, tem uma decisão pra tomar que tá em dúvida se aquilo é certo ou errado? Pensa assim, o que a sua mãe vai sentir quando ela ficar sabendo? Ou o que a sua filha ou filho? Ou o que o seu cônjuge? Alguém que você ama muito, tem respeito. E você ficaria com vergonha quando essa pessoa souber o que você está fazendo? Isso deveria ser o motivo de tomar a decisão. E aí é isso, para quem toma a decisão, independente do livre-arbítrio, abdica do livre-arbítrio, eu só vou fazer, sabe aquela música? Só quero saber do que pode dar certo. Aí a vida fica leve, fica fácil, porque não tem dúvida. Então é isso, um ser em integridade nunca tem dúvida. Tá, vamos partir do princípio que esse ser em alta evolução... Que é uma construção que a gente está em processo, né? Em processo. Exato. O tempo inteiro. Exato. A busca. E desafios chegam também. Sim, então hora, aí vai te tirar um pouco do eixo o tempo inteiro. E tá te testando, que eu acho excelente. Tá vindo pra quem se professor. Permite. Tá vindo. E para quem se permite, né, passar por essa situação, desses desafios, porque tem aquela pessoa também que, né, aquele emprego das 8 às 18. Gabriela, tá conformado. Né? Exato, totalmente. Eu nasci assim, vamos morrer assim. Exato. Então, para as questionadoras, vamos lá. Para quem gosta de se questionar. E as mulheres são ótimas nisso, né? Aproveitar esse lado bom de questionadoras. Então, elas questionam o lugar errado. Então, isso é olhar pra que eu falo, gente, ela questiona sempre o outro. Ela não se questiona. Volta o começo da nossa conversa, né? Volta lá, exatamente. Então, assim, para as que se questionam, não questionam o outro, porque a mulher tem um defeito horrível, e eu assumo aqui. Adora, assim, que a outra, porque a outra, que a outra. Deixa a outra viver e ser feliz, ou se ferrar, ou qualquer coisa do gênero, mas esquece a outra. Então, assim, você. Então, a que se questiona. Ela tá num processo que a mulher, ela não sabe dar nome. Tudo é tristeza, não tô bem. Não sei se você já percebeu. Eu tenho visto em homens também, viu? Esse problema. Ai, que bom. Porque a maioria dos homens está com a sua ânima, né? O seu lado feminino não resolvido. E essa questão não é só da mulher, porque todo homem também tem o lado feminino, né? Na nossa formação. A gente é um embrião que é formado por um óvulo espermatozoide. Então, Viu machistas de plantão. Então, isso Jung, né? O psicólogo falava, e assim... e todo o simbolismo filosófico, né? O beijo na Bela Adormecida é simbólico. Não é um beijo num homem dando numa mulher, é simbólico do ser humano encontrando a sua ânima, a sua alma, o seu lado feminino em equilíbrio ao seu lado masculino. É o yin e yang. Então, não é só da mulher essa questão, é do homem. Então, se a gente está questionando fora, procurando fora, é uma fuga. É uma fuga de si próprio. Não, então, mas o que eu queria dizer é o seguinte... que essa mulher não sabe dar nome para os sentimentos. Ela coloca tudo no mesmo balaio. Então ela coloca assim, estou triste. Não estou bem. Uma coisa, um aperto no coração, não sei se... Sim. Então, ela precisa entender que tem vários nomes, tem vários sentimentos e tem várias dores. E ela precisa começar a nomear essas dores. Sim, e olhar para elas em profundidade, assim, né? Porque o sentimento e a emoção, ele não é a causa. Onde eu ia chegar agora, que eu te questionar em relação a isso. Que ela tem que se aprofundar
Não é isso? Sem dúvida. E se aprofundar significa, às vezes, né, para algumas pessoas se aprofundar é viver aquele processo, né? É se interiorizar. E pode ser também. Você se aprofundar no sentido de perguntar: o que eu estou sentindo aqui? Por quê? Da onde vem? O que causou isso? E isso tem uma técnica que é resumida numa palavra, que é mais importante do que o autoconhecimento, Andrômeda, é a auto-observação. É observar o próprio sentimento. Observar a própria emoção. Observar se então, tudo bem se sentir triste, se sentir mal. Todos nós, seres humanos, temos sentimentos para lidar. Temos uma mente que não para de pensar. Então, a questão é aprender a lidar, a acalmar o pensamento, a observar o pensamento e não se identificar com ele, a observar o sentimento e não se identificar com ele. Então, volta à nossa primeira frase, né? Se eu me identifico com o meu pensamento, eu identifico. Então, eu estou triste, me identifiquei com a tristeza, eu fiquei triste. E aí, aquela tristeza vai virar sofrimento. Porque eu me apeguei à tristeza. Agora, se veio a tristeza, vive a tristeza, aceita a tristeza. E aí, deixa a tristeza embora. Não se apega a ela. E aí eu pergunto... Sabe aquele filme Divertidamente? É bem didático ali. É ótimo. Então, assim, a tristeza veio, recebe, pega no colo, encaminha. E aí... E deixa aí. E o jeito de encaminhar mais eficiente que eu conheço é se não aceitar, porque se tentar bloquear essa tristeza, ela vai rodear, ela vai vir de novo, ela vai vir em outra situação, ela vai vir, o universo vai dar o seu jeito daquele espiral de trazer aquela energia de novo. E a gente pode falar isso... muito mais intenso do que... Normalmente numa espiral numa oitava acima, né? Até você perceber, né? Agora, o jeito é acolher, aceitar, e começa por perceber. E aí fazendo a pergunta, o que eu tenho para aprender com isso? Então vamos lá, vamos fazer um passo a passo para esse avatar? Vamos. Para esse ser humano. Então, primeira coisa, reconhecimento. É a auto-observação. É a observação a primeira coisa. É. Porque se eu não observar, não tem como eu perceber. Eu tenho que me colocar alerta em observar o meu... Sabe, a física quântica fala hoje em dia que a partícula muda de comportamento, se ela é onda ou partícula, depende da posição do observador. Então, todo mundo fala isso, se for você procurar na internet, aí você vai ver um videozinho que explica isso. Se eu me observar, então eu também posso mudar o comportamento do meu pensamento, da minha emoção, do meu corpo, como que manifesta. Então, a auto-observação é o primeiro passo, porque Escreve, gata, qualquer coisa, pega um caderninho e começa a escrever. Hoje estou... Porque a época do diário era ótimo. Sim. Porque pelo menos as pessoas escreviam. Na minha geração, diário, puta merda. Não, mas bateu 50 mesmo. Tem muita gente estimulando fazer diário mesmo, que online, mesmo no celular, né? Porque é aquilo que você observa, o que você aprendeu hoje, o que foi difícil hoje, o que eu posso melhorar para amanhã. Ou para deixar registrado, né? Deixa registrado aquilo, porque senão vai passar. Mas o diário, ele é um instrumento, um dos infinitos possíveis, para ir afinando esse nosso instrumento de, em algum momento, ser capaz de observar a todo instante. É um treinamento. É um treinamento. Começa assim, se você pegar o diário e o que aconteceu na minha vida hoje que alterou as minhas emoções, ou que alterou isso fez alterar o meu comportamento, ou que fez alterar o meu pensamento. E eu fiquei remoendo aquilo na minha mente. E uma coisa está ligada com a outra, porque o teu pensamento alimenta a emoção alimenta o pensamento. E você vai manifestar isso na sua vida, seja com uma cara de tristeza, seja com uma raiva colocada para fora, seja com qualquer coisa. Então, o que no seu dia te incomodou? Pega aquilo lá, anota. E a dica é fazer essa anotação não como simplesmente o que aconteceu, mas uma dica para transformar isso é anota como você gostaria que tivesse sido. E aí, no dia seguinte, lê aquilo. E quando acontecer de novo, repete. Só que não anota o que aconteceu. Anota como você gostaria que tivesse acontecido. Porque a nossa mente não sabe a diferença entre um filme ou uma paisagem real. A nossa mente vai processando as imagens. Então, se eu for ler e repetidas vezes ler aquela transformação que eu coloquei em mim ali, eu vou ensinando a minha mente de que eu posso agir diferente. Então, a autoobservação
E aí vem o Stefano Dani, esse meu mentor, esse filósofo italiano, ele tem uma frase que é maravilhosa sobre isso. Autoobservação é autocorreção. Autoobservação é autocura. Claro. Só tá separada pelo tempo. E Einstein já falou que o tempo é relativo, então ele pode demorar um segundo ou a sua vida inteira, a escolha é sua. Vamos demorar um segundo, não digo, mas vamos demorar um dia, né? Não a vida toda, pelo amor de Deus. Mas com o treino, Andrômeda, às vezes, observei o que aconteceu, não gostei, escrevo diferente, isso vai me ajudando a mudar. Isso vai evoluindo para um momento que você, antes de fazer, já está observando a tua intenção, o teu sentimento, o teu pensamento, e você está no treino. Essa autoobservação leva a você corrigir automático, on demand, ao vivo e a cores. Porque aí você já observa, você já sabe. Quando a gente parou de 40, a gente já sabe o que vai causar um desconforto. Se você xingar, eu era assim, então era pavio curto. Se você brigar no trânsito e xingar alguém, você pode até se sentir bem por ter feito isso, mas você vai também se sentir mal. Quem consegue xingar alguém no trânsito e o coração não disparar? E não dar uma descarga de adrenalina? Então, para observar o que causou com o seu corpo aquele disparar de coração, gera, por mais raiva e imposição que vem, ali também tem insegurança e medo. Normalmente vem dela. Então, vai chegar num momento que você, mesmo que o cara te fechar, te xingar, te der o dedo, e você estivesse totalmente certa, manda um beijo. Se você falar assim, obrigado, gratidão, segue seu dia, desculpa. Seja feliz. E aí, faz esse teste. Se você não acreditar em mim, testa. Em qualquer coisa na vida. Se você mudar o teu comportamento, o seu estado interno vai mudar. E independente do cara estar errado, te fechou, etc., a sua vida vai ficar melhor. Então, se não é por consciência, né? É que a gente estava falando agora, tá tudo certo. Se não é por consciência, que seja por inteligência. Por inteligência, olha, se eu brigar, eu vou sentir bem porque eu estou certo, não... mas isso vai me causar mal, então é por inteligência. Por que eu vou brigar se aquilo vai causar um desconforto emocional, mental, fisiológico, né? Porque da mente a emoção gera química e aquilo desregula todo. Então, se não é por consciência, que seja por inteligência. E ainda assim, se não for por inteligência, é por necessidade. Vai fazer você viver mais, você vai ter que tomar menos remédio, teu corpo vai desregular menos. É melhor não ter razão e ser feliz. Moral da história. Porque a maioria das pessoas querem ter razão. Porque o cara fechou, eu tenho razão, vou lá, xingo, porque eu sou na minha razão, porque ele me fechou. Sim. Então, é mais fácil não ter razão, porque eu vou ter inteligência e vou ser feliz. Porque não vão vir vários sentimentos depois, porque você brigou, você xingou, depois fala, puta, por que eu fiz essa merda? Não devia ter dito isso. E vai ficar o dia inteiro mal. Às vezes, então, a inteligência. Inteligência. Então. E porque se não for por inteligência, o terceiro ponto vai ser por necessidade, você vai ficar doente. Aí você vai ficar em casa, ou você vai ficar tomando remédio para ansiedade, depressão, vai ficar chapadão. Aí não vai nem ter energia para brigar com. Ai, que ótimo. Então, vamos elevar essa de necessidade para inteligência, para consciência. E tudo isso começa com a autoobservação. Eu me observar, como é que eu reajo às coisas. Porque um outro psicólogo que eu gosto muito, que é o Alfred Adler, ele é contemporâneo de Freud. Todo mundo conhece Freud. Conhece o complexo de Édipo, conhece a questão do trauma, e quase ninguém escutou falar de Adler. E na época ele era tão importante quanto. Freud tem a questão do trauma, e Adler, ele negava o trauma, ele brigou com Freud, e romperam relações, eles eram amigos, e o Adler traz a psicologia individual. O que o Adler fala não existe trauma. Segundo o Adler, o que acontece são fatos, são circunstâncias, são situações. O que muda é como que eu reajo a elas. Então, ontem eu assisti, por exemplo, um novo seriado do Netflix com um documentário sobre a vida do Arnold Schwarzenegger. E é muito interessante porque ele relata, ele tinha um irmão, um ano mais velho que ele,
E o Arnold Schwarzenegger, um cara determinado, o cara foi número 1 do mundo em fisiculturismo, foi número 1 do mundo como ator de Hollywood, estrela de Hollywood, ficou milionário pelo seu próprio trabalho antes de ser estrela de Hollywood, depois foi governador da Califórnia, só não foi presidente dos Estados Unidos porque ele não pode, porque é estrangeiro. Olha, o cara que fez tudo, a vida dele foi um exemplo de visualização. Vou lá e faço e lido com as minhas emoções, até um pouco frio demais, né? Olhando hoje para ele. O irmão dele teve o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação. O irmão dele entrou em álcool, em dependência de álcool, morreu de acidente. A vida, e ele fala no vídeo que ele tem a impressão de que o irmão dele nunca foi feliz. E ele fala, aquilo que me fez, o que ele sofreu na infância, todas as questões com o pai, que batia na mãe e tudo mais, fez ele ser quem ele é. Porque ele buscou sair daquele ambiente, buscar sua felicidade, buscar o seu sucesso. O mesmo combustível que fez o Arnold Schwarzenegger se transformar em quem ele é, fez o irmão dele enterrar a própria vida em infelicidade, morrer num acidente, numa situação trágica. Então, segundo Adler, o que muda não são os fatos, são como a gente reage a eles. E aí volta aquele ponto que a gente falou lá. Se eu tiver o locus de controle mais interno do que externo, lembrando que, independente da situação, se eu estou infeliz, se eu estou quebrado, se eu estou emocionalmente destruído, cabe a mim buscar essa solução, buscar ajuda com profissionais, com terapeutas, com conhecimento, com rede de apoio, lógico, o conhecimento, a ciência, a medicina, a psicologia, está tudo aí. Terapeutas de linhas holísticas, é importante. Agora, como disse Hipócrates, você não cura quem não quer ser curado. Mas também você consegue estender a mão para aquele que está se afogando. Mas se ele não segurar na tua mão, sim, você vai se afogar junto com ele. É porque ele te puxa. Então, Hipócrates falou assim, no juramento dos médicos, eles juram Hipócrates, né? Então, Hipócrates disse que você é médico, pergunte primeiro se o seu paciente quer ser curado, antes de prescrever qualquer coisa para ele. Isso vale para tudo. Sócrates, né, filósofo grego, o maior sábio que inicia essa filosofia do autoconhecimento, muito sábio e pregava na praça ali, né? E um discípulo dele falou, Sócrates, por que você não sai? Essa praça é preservada, você acredita? É maravilhoso, né? Eu fui para a Grécia, é impressionante. Tem uma pedrinha, ele ficava sentado naquela pedra, super preservado. Olha. Ágora, né? Aquele momento, aquele lugar de discutir o coletivo, comum. O cara fez a Constituição. Aliás, gente. Eu tô planejando fazer uma missão, assim, uma viagem para levar um grupo para Grécia para aprofundar em autoconhecimento, sei lá, na origem, né? Vem manifestar em qualquer momento isso, né? Conversando com os mentorados e... Vai. É surreal. Ó, já fica um convite aqui, né? Estamos organizando, até a Ingrid tá junto, nós vamos fazer um evento chamado Conhecimento Experience, um jantar para trazer um conhecimento de um texto, de um livro, de um filme, e trocar ideias dessa questão filosófica de autoconhecimento ali num jantar com as pessoas. Então, eu quero te convidar, em agosto a gente vai ter a primeira edição. Mas Sócrates, falando, né, o discípulo dele perguntou, por que você não sai pregando o teu conhecimento todo para as pessoas? As pessoas precisam. E aí o Sócrates respondeu, a mãe dele era parteira, né, a mãe de Sócrates. E ele respondeu com a seguinte frase, não dá para parir quem não está grávido. Então, assim como você falou, não existe mulher grávida, né? Não tem como você curar quem não quer ser curado, mudar quem não quer ser mudado, ampliar a mente das pessoas, não é na marretada. Tem uma imagem muito bonita, né, da estátua esculpindo a si próprio. É se esculpir. Então, essa autoobservação traz essa reflexão de que observando o que causa em mim, que eu posso querer mudar. Porque enquanto eu bloquear, achar que a culpa é do outro, achar que o motivo que me faz triste e infeliz é o mundo, é o Lula, é o Bolsonaro, é a economia, é meu pai, é o marido, a mulher, vai continuar nessa sofrência. Agora, quando eu puxar a rédea da vida e falar, tá bom, tá ruim. Mas como outro dia que tem uma pessoa falando, eu achei sensacional. Se você estiver no inferno, continua andando, não para não. Porque as pessoas estão no inferno e senta.
Sabe? Guia e fica. Outro dia que eu vou falar uma figura de linguagem chula também, uma amiga falou uma vez que eu achei fantástico também. É o famoso ofurô de cocô. Sabe? Tá quentinho, tá gostoso. Tá uma merda, mas tá quentinho, tá gostosinho. Então, exatamente. Tem que sair dali. Então, essa zona do conforto, quando se der conta que é desculpa a expressão que eu já usei, né? Uma merda, sai dali o quanto antes. Mas as pessoas acham todas as justificativas do mundo para ficar nadando nas suas próprias emoções e pensamentos negativos. Não, gente, eu fico tão frustrada. Eu falo, Jesus, a todo momento tem alguma coisa sinalizando para essas pessoas: olha, esse caminho não tá legal, não tá certo, né? Muda a rota, né? É um convite a todo instante, né? E mesmo negligentes, quem tá vencendo tem sempre que estar olhando para mudar a rota. Até porque vamos colocar essa palavra vencendo em grifado, sublinhado, negrito, piscando, porque há uma grande confusão hoje em dia do que é vencer, né? Do que é sucesso, né? As pessoas estão achando que sucesso é ser famoso ou ter dinheiro, ou ter seguidores, ou ter... Não, então, tudo deturpado, gente. Jim Carrey, aquele ator famoso, tem uma frase dele que eu acho maravilhosa. Ele ficou milionário, o cara mais conhecido do mundo em determinado momento, muito poder na mão, né? Porque influência, dinheiro, conhecimento. E a frase dele é: gostaria que todo mundo tivesse fama, dinheiro e poder para ver que isso não traz felicidade. E ele, com fama, dinheiro e poder, ele quase tirou a própria vida. Então, o que é sucesso e o que é felicidade? Porque as pessoas estão buscando fora. E estão precisando mostrar. Eu vejo, assim, com todo respeito a todas as pessoas, mas quando eu vejo alguns influencers, blogueiros, coaches, mentores, qualquer coisa do gênero, postando nas redes sociais e que precisa mostrar que tá num jato particular ou que tá num carrão importado e falar: venha pra cá que você vai ficar milionário. Eu respiro fundo e falo: nossa, quantas pessoas vão ficar... muitos vão ficar milionários com isso. Mas vão ficar... Não, que fiquem, mas vão ficar milionário. Eu tô querendo dizer que se ficar milionário ainda não vai trazer nada, porque vai fazer milionário e vai ficar infeliz, porque não sabe nem por que quer ficar milionário. Aí vai ficar doente. Vai ficar doente. Não, você precisa até ter estrutura emocional para ser milionário. Sim, claro. Senão você vai perder. E quantas pessoas eu não conheço que têm sucesso aparente em algumas áreas da vida, mas e aí, se a pessoa é milionária, isso não quer dizer nada para mim, só quer dizer que ela, como tem uma expressão que diz, né, é tão pobre que só tem dinheiro. Não, essa é a pior pobreza. Essa é a pior então, assim, como eu quero saber se a pessoa é milionária na sua integridade no todo, porque o que adianta ela ter dinheiro e ter as relações destruídas? Relações com os colaboradores, com os sócios, com os filhos. Tem gente que está muito, assim, eu conheço gente que está defendendo o meio ambiente, os animais, e toda uma coisa, e fazendo um monte de coisa legal, mas não fala com o pai e com a mãe há 10 anos. Aí não se dá com o irmão, não se dá com as filhas. Então, espera um pouquinho. Não estou aqui julgando e ao mesmo tempo estou, no sentido de muito bom tudo que você faz, mas isso não quer dizer nada enquanto você não resolver aquela parte lá também. Então, o que é ser milionário? Não é ter dinheiro. Não é ser rico. Rico é ter paz. É ter dinheiro para poder pagar suas coisas, fazer os seus desejos, mas que isso não seja atropelando o meio ambiente, destruindo as relações, não seja destruindo o seu próprio corpo, não seja destruindo a sua própria mente. Porque o que tem de gente que é bem sucedida na matéria e aí tá tomando antidepressivo, tá tomando ansiolítico, ou tá com o corpo destruído, e aí você não tem ninguém no leito de morte fazendo post com carrão, avião, ou querendo dar sermão e conselho. No leito de morte a pessoa pode estar no máximo se arrependendo daquilo que deixou de fazer ou se regozijando, feliz da vida porque aproveitou o intenso momento de viver como um ser humano completo,
nas relações, no autoconhecimento, no autocontrole, cuidando do corpo, da mente, do meio ambiente, ou seja, se integrando a ser parte do todo. Então, eu fico muito preocupado com o que a gente está vendo hoje em dia, de esse sucesso que parece... Não. Mas que não traz felicidade. A gente não era digital, a gente é do analógico. Estamos, né, no digital, eu pelo menos pouco tempo. Acho que você mais tempo. Eu falo, gente, as relações eram tão mais verdadeiras, né? No tempo do analógico, vamos colocar dessa forma. Porque no digital, você não vê ninguém triste, você não vê ninguém pobre, você vê todo mundo te vendendo fortunas, que você vai ser o melhor, que você vai ter muito dinheiro, que você vai morar em Alphaville, porque o sonho desse povo é morar em Alphaville, é impressionante. Eu nunca vi tanta pobreza de espírito assim. Mas ok, nada contra Alphaville, pelo amor de Deus, senão Alphaville vai me matar depois. Mas é sempre o mesmo ditadinho que todos falam a mesma coisa, pode ser de formas diferentes, só que são as mesmas coisas. E uma manada indo, que é uma coisa assim surreal. A gente não tinha essa avalanche de gente seguindo ninguém, não existia isso. E eu acho que vai piorar. Porque agora, com a inteligência artificial criando imagens, textos e ilusões, vai ser mais fácil as pessoas caírem nessas vendas programadas para... Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tá certo, né? Essa brincadeira que a gente fez. Porque essas pessoas vão aprender pela própria dor, vão aprender pela própria frustração, vão aprender pela própria... E vão aprender alguma coisa. Porque por mais que a pessoa tá fazendo tudo errado, sempre tem algo para aprender. Até aprender o que não fazer, né? Mas não tem como você achar que as fórmulas, métodos, vai resolver a sua vida. E aí, quando a pessoa... isso, para mim, Andrômeda, é mais ou menos o que a gente vê na política hoje. Porque as pessoas votam em candidatos e falam assim, mas não tinha opção boa. Não, mas como assim? Você só tinha essas duas opções aí? Então, para mim, o que a gente vê no mercado digital, o que a gente vê na influência, nos TikToks da vida, e mesmo que não é quem está vendendo coisas, não, é as pessoas deixando se levar pela ilusão. É a história de Pinóquio. É mais fácil eu falar assim, não, eu vou votar nele, não gosto desse, mas eu vou votar nele porque eu sou contra o outro. Mas não foi estudar nada da vida de um ou de outro, independente de que lado aqui. Não foi estudar em alguém que tenha valores parecidos com os seus, histórias verdadeiras por trás do discurso, em que você pode acreditar, em que você pode ver que existe uma solidez. Então, eu não tenho nada contra... mentorias e coisas, até porque eu também faço isso, mas eu tenho conta o seguinte, vai verificar se quem está pregando vive o que prega. O mínimo, né? Vai verificar se aquilo que você está falando, você faz para sua vida. Porque é muito fácil vender ilusão. É muito fácil vender mentira. Agora, é muito difícil vender verdade. Muito, muito. E, obviamente, que é mais fácil o que é popular ser mentira. Porque fala sem uma responsabilidade de trazer algo verdadeiro. Cabe aqui, agora não tem nada errado. Cada um fala o que quer e cada um compra o que quer. Compra no sentido de comprar mesmo, né? Um produto, um curso, qualquer coisa. Compra no sentido de que música que você escuta? O que ela está te trazendo de energia? Que programa de televisão que você assiste? O que ela está te trazendo de conhecimento, de informação, de utilidade? Como que você gasta o seu tempo? Porque todos nós estamos sujeitos agora a ficar rolando, né, as páginas de redes sociais e quando vê, passou o tempo, se perdeu. Então, a culpa é do algoritmo, do cara que ficou programando lá para te viciar nisso. Você vai se tomar conta de quanto tempo você perdeu na sua vida como é que eu estou usando o meu tempo. Então, que música que eu escuto, que informação que eu recebo, com quem eu me relaciono, que cursos que eu compro, quem que eu sigo. Aí tô querendo, e não importa, eu quero trabalhar minha parte de finanças, não importa.
quem eu vou atrás de fazer isso? É alguém que me fez uma oferta vazia, que ele tá ficando milionário vendendo aquela oferta? Ou alguém que fez? É lógico, para ele funciona, que é uma maravilha. Lógico que vai funcionar. Ou eu vou atrás de alguém que tem um histórico verdadeiro, que tudo bem se tiver um método, um curso para vender, mas qual é a verdade nisso tudo? Então, nós estamos num momento muito crítico, onde só vai ter um jeito de saber a verdade. Porque imagina com inteligência artificial, ChatGPT e essas imagens criadas, né? A imagem do Papa lá. Imagina. Cada vez acelerando mais, só vai ter um jeito de saber se é verdade. Aquilo que vai vibrar no seu coração e você vai responder para você mesmo. Isso vai me levar para ser um ser humano melhor. Isso vai equilibrar minhas emoções, meus pensamentos, vai fazer minha vida estar em harmonia, em paz. Ou isso vai me jogar numa roda de ilusão, de infelicidade, de desconforto, desarranjo emocional, mental, e só vai ter uma pessoa no mundo que vai poder responder para você. Você mesmo. Porque a inteligência artificial, as ilusões das redes sociais, que é isso que você falou. Eu posso fazer uma rede social só falando, só colocando o dia que eu tô com o cabelo bom, que eu tô bem vestido. Agora, o dia que eu tô de mau humor, o dia que eu tô mal, o dia que a minha conta corrente tá no negativo, o dia que eu... Aí eu não posto, então... E aí a gente volta para aquela história antiga, né, da Grécia também, da verdade. Sabe a história da verdade? A fábula, né, o mito. A deusa verdade estava andando e viu uma piscina, uma banheira, resolveu tomar um banho e entrou. E ela se despiu e foi tomar banho. E aí, enquanto a verdade estava tomando banho, a mentira viu a verdade nua ali, tomando banho, foi lá sorrateiramente, pegou as roupas da verdade, se vestiu de verdade e saiu, foi para a polis, né, para a cidade lá, circular. As pessoas vendo a mentira chegando, mas como ela estava vestida de verdade, eles acharam que era verdade. A verdade, quando você deu conta de que a mentira tinha pego suas roupas e tinha ido para a cidade, sai dali, mas ela está nua e crua e vai para a cidade. E as pessoas, vendo a verdade nua e crua, não acreditam nela. Porque a mentira estava vestida de verdade. Ainda coloco um parênteses aí. O que é verdade para mim não vai ser verdade para você. Aí é uma questão que tem a minha verdade e a sua verdade, mas aí são pontos de vista. Porque se a gente pegar aqui, ó, se eu pegar o meu livro e mostrar para você e falar o que você está vendo, você vai ler a capa. E eu tô vendo a contracapa. As duas são verdades, mas elas são apenas pontos de vista. A sua verdade e a minha verdade não é dessa que eu tô falando. Eu tô falando a verdade absoluta, aquela que pega todos os pontos de vista, que não é possível para uma pessoa vê-la. É o campo das ideias de Platão, da perfeição, do mundo daquilo que a gente tem como princípios, como valores. Que ele não tem contrário. Não tem mentira. Para esse conceito de valor absoluto, não existe mentira, não é o contrário da verdade. É apenas a ausência da verdade. Então, a sua verdade, ela é. A minha verdade também é os lados do livro aqui. Mas ela é só uma parte do todo de que isso é um livro. Mais do que isso, são átomos, são células, isso é papel. Tem várias formas, vários pontos de vista. Agora, pensa no círculo, que eu dei essa figura, né? A integridade como uma esfera. Pensa numa esfera. Cada ponto da esfera aponta para o ponto do centro. Cada ponto desse olhando para o centro é um ponto de vista. A verdade é a esfera. Eu tô fazendo aqui o advogado do diabo. Claro. Que o povo tá falando. Claro, é o que o povo faz. E tem que ter esse lado mesmo. E aí, do qual verdade que eu estava falando? Dessa verdade de um conceito de absoluto. E estava falando da verdade interna, do senso interno, do seu estado interior. Que essa verdade... É só sua. É só sua. Só sua. E se você tentar validar ela com alguém, pronto, você já foi na insegurança, agora... Já lascou. E tomar um cuidado para que a sua verdade não seja uma ilusória verdade, né? Se você pegar a sua verdade só em um ponto de vista, em algum momento você vai ver que aquela verdade não era tão verdade assim. Então, como que o ser humano cresce? Tentando ampliar a sua percepção. Ampliar os seus pontos de vista. Se eu tenho uma verdade e você tem a sua, como que eu posso ver o que você está vendo aqui nessa mesma figura que eu fiz com você aqui? Se eu estou vendo atrás, na contracapa do meu livro, para quem está nos ouvindo, e você está vendo à frente, porque eu estou segurando o livro na sua frente.
Só tem um jeito. Eu sair de onde eu tô e ir no seu ponto de vista e olhar pelos seus olhos. Alguns chamam isso de empatia. Outros chamam isso de compaixão. Outros podem chamar isso de inteligência. E poder ampliar a visão do mundo, da percepção, amplia a nossa consciência. Então, o único jeito de sair da ilusão é ampliando a consciência. Porque essa discussão de fake news, inteligência artificial criando, é só acelerando o que sempre foi. E por isso que eu contei essa história da verdade vestida de... a mentira vestida de verdade. É um conto da mitologia grega de 2.500 anos atrás, quando foi escrita. Ela tem mais de 3, 4 mil anos. É a mesma coisa, só que agora, na velocidade da informação, do celular, do conhecimento, da inteligência artificial. Ela só acelerou. Ou seja, agora, no momento que nós estamos na humanidade, não dá mais para relegar a terceiro e esperar que alguém me conte na praça essa história. Vai caber a mim. A hora que eu abrir um device qualquer, um celular, a hora que eu receber um áudio, a hora que eu vou ter que filtrar aquilo. Quanto que aquilo vibra no meu coração e quanto que se eu me pautar minha vida baseado naquilo, aquilo vai me trazer paz, harmonia, felicidade. Quanto que vai causar de mal ou bem para outros. E não vai ter jeito. A gente vai ter que buscar essa ética interna, essa integridade interna. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra coisa ainda. A gente vai ter que começar a pisar no freio. Em vários sentidos, sim. Porque vai estar tudo muito acelerado. Essa pessoa não vai ter condição de ter esse tempo para pensar, porque daqui a pouco já veio outra informação. Que veio outro. É uma avalanche de informações o tempo inteiro. E eu acho que a gente não vai ter como brecar. Meu filho. Porque o mundo não vai parar, vai se acelerar. Não vai, mas você vai poder... O único jeito de brecar, pegando a sua fala, que eu acredito que não é brecar, é equilibrar internamente, estar em paz interno. Então, por isso que eu tô achando que tem a gente... Brecar no sentido de autocontrole, serenidade, autoconfiança, ou seja, valores. Por isso que meu livro é a Era da Integridade, assim... Não tem como buscar fora solução para nada. Só vai ser dentro. Só consigo um mundo melhor se eu tiver melhor dentro de mim. Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Eu acredito muito que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Assim, ilusão quem pensa que por outros caminhos vai chegar, não vai. Vai ficar naquela roda do rato o tempo inteiro, infeliz, e o tempo tá passando, os anos vão passando. E depois dos 40 passa mais rápido, né? Acelera, que é uma coisa, Deus que me perdoe, gente. Mas é bom, porque traz essa sabedoria de já errou, já apanhou. Então, o convite fica aqui pra você, ó. Já passou por tudo isso, você já viu essa história. Não é mais novidade, é só de novo de outra roupagem. Então, olha bem pro que você tá vendo, se não é a mentira vestida de verdade. Aí dá um beijo e tchau. E agradece essas dificuldades. Sai do drama, fazendo um resumão, né? Sai do drama. Se você colocou na posição de vítima, de salvador de alguém, ou de algoz, né? Se você viu isso, sai dela. Sai dessa história. Vai para observador. Como diz o outro, rapa fora. E aí começa a puxar as rédeas da sua vida. O locus de controle interno, que eu falei como conceito, psicólogo, traz essa psicologia individual de ser a solução da sua vida. E aí, para fechar essa minha fala, né? Começa a observar os seus pensamentos e as suas emoções. O que elas causam. Porque só pelo fato de observá-los, vai ser possível você começar a aprender com eles. Nossa. E ver que, olha, uma coisa que talvez você não tenha percebido. Você não é os seus pensamentos. E você não é as suas emoções ou sentimentos. Você confundiu o povo. Você é assim, quem é que observa o pensamento? Quem é que observa ou sente os sentimentos e as emoções? Você é esse que observa. Explica melhor. Gente, tem coisa que tem que ser didático. De forma. A questão é você não se identificar com seus pensamentos e as emoções, porque eles são apenas frutos da sua mente e da química causada pela sensação que você
tá sentindo. Então, se você se identificar com ele, você identifica, voltando ao que a gente já falou. Então, você não é o seu pensamento, você não é a sua emoção. Observe o seu pensamento. Quer uma dica? Olha em terceira pessoa. E olha em primeira pessoa como de cima. Ou seja, o que eu estou pensando? Isso está me levando aonde? Por que eu estou pensando? Porque aí você já está em outro pensamento. E não mais naquele. E tem uma forma, né? As pessoas falam que para meditar precisa parar os pensamentos. É impossível, não tem como parar o pensamento, senão se você parar o seu cérebro, você morre, né? Morte cerebral dá óbito. Então, não vai parar, tá? Não vai parar. A questão é você aprender a lidar com ele e aquietar. Então, uma figura assim, para um exemplo prático. Se você... O que é um pensamento? Se você imagina a figura de linguagem. Você está numa estação de trem. Você está ali e os trens estão passando. Imagina que cada trem daquele é um pensamento. Se você for pegar todos os trens que estão passando, para onde você vai? Você não sabe nem para onde você está indo. Então a dica é, se coloca nessa estação como observador dos trens, observador dos pensamentos. O trem passou, deixa ele ir. Ah, mas eu estou nele, estou pensando nele. Legal, desce na próxima estação e olha para ele de novo. Até você ter uma capacidade de olhar que os pensamentos não são você. Você não é nem o trem, nem a estação, o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro. Você é quem observa o trem, a estação e você mesmo. Você e o seu banquinho. Fica lá sentado no banquinho. É tudo bem, entrou numa estação, entrou num trem, entrou num pensamento, né? Tá pensando ali, tá bom. A partir do momento que você se der conta de que você não é o pensamento, sai dele, volta para ele. Então, é um exercício. E que se você está pensando no que eu estou falando, querendo racionalizar, você já está no meio desse pensamento. Com toda certeza. E as emoções são a mesma coisa. Ah, eu estou sentindo medo. Ótimo! Agradece a ele. Fala, medo, obrigado. Você me trouxe a prontidão. Você me trouxe a percepção, o alerta. O medo serve para isso, para você não sair. Imagina lá, os homens da caverna sem medo, eles são devorados por todos os bichos. A pessoa que não guarda alimento para o dia seguinte no meio do deserto vai morrer de fome. Então a gente foi aprendendo que o medo é, eu tenho que guardar, eu tenho que poupar, eu tenho que me precaver, eu tenho que dormir na caverna. Então tem medo. Medo é importante. O ser humano sem medo morre, se mata. Imagina, eu vou pôr a mão na frigideira quente, e vou pôr de novo na próxima vez, porque eu não aprendi nada com aquilo. Então, o medo faz com que a nossa evolução seja possível. O problema, de novo, é você se identificar com o medo. Ah, eu tô sentindo medo. Ótimo! Agradece, te trouxe alerta, te trouxe atenção. E aí acolhe, beijo, tchau. Acolhe, fala o que eu tenho que então ficar atento. E aí fala, medo, percebi que você tá aqui, pode ir embora. Obrigado, já fez o seu papel. Agora, o que acontece com a gente? O medo vem. Dá aquele frio na barriga, sabe? Em inglês, essa expressão é butterflies in the stomach, o frio na barriga. É borboletas na barriga. Eu tenho um artigo com esse nome, borboletas na barriga. Porque se o medo vem na sua barriga, sabe? Como uma borboleta batendo, aquele frio na barriga que a gente fala em português, a borboleta batendo, se você não der ciência para ele, de que você viu ele, o que ele vai fazer? Ele vai precisar te mostrar. A química no seu corpo, o medo vai subir do seu estômago pro seu peito. Pode ver que um dos estados e as pessoas que estão com medo é a angústia. É o peito aperta. Porque a borboleta subiu da barriga pro peito. Se ali você não falar, borboleta, obrigado, né? Medo, já vi que você tá aqui, pode ir embora, ele vai subir, vai pra sua garganta. Você não consegue falar mais. A borboleta tá batendo tanto ali que você já não sabe se expressar. Se ali você não parar ela vai subir. Vai subir pros seus olhos. Você não vai mais enxergar nada direito. Vai turvar a sua visão. Que é tanta borboleta batendo, se ali você não parar e falar, obrigado, já percebi, ela vai para sua mente, e aí a borboleta batendo na sua mente, e a sua mente fica uma grande confusão, você não sabe o que fazer. Aí temos pânico, depressão, burnout, e blá, blá, blá. Porque se identificou... Temos 2 minutos para falar do seu livro. O tempo voa aqui. Você vê que o papo é infinito. Infinito. Convidadíssima a voltar. Obrigado pelo convite. Adoro esses papos. É comigo mesmo. Papo cabeça, né? Como eu digo, papo filosófico. Amo. Que é um papo de autoconhecimento, um papo de buscar a sua integridade, sabe? Buscar entender as coisas como elas deveriam ser, como elas são, e não como a gente acha que é. Colocar a pessoa para pensar. Então é isso. Prazer em conhecê-la, prazer em estar aqui. Meu livro fala disso, fala do caminho da integridade. Mostre ali. Aqui, fala
É um best-seller, já saiu como mais vendido na Veja, na Publish News algumas vezes, está na 2ª edição. É um livro que poderia ser um livro de filosofia, de autoajuda, de negócios, de psicologia, não sou psicólogo, mas no sentido de autoconhecimento. E é um livro que também é aplicado para os negócios, porque as empresas são pessoas, então estar em um bom estado interno é o que vai fazer você buscar sua integridade como ser humano, ampliar sua consciência como ser humano. E isso nas empresas como líderes vai fazer com que a comunidade, as empresas também ampliem sua consciência, ampliem seus valores, fazendo as coisas com compliance, seguindo as regras, querendo não destruir o meio ambiente e respeitando as pessoas. E indivíduos, líderes, empresas fazendo o que é certo, porque é o único jeito de dar certo, é uma consequência que a sociedade vai ficando melhor. Então nós somos indivíduos, nós somos consumidores ou líderes nas empresas e nós somos cidadãos. No fim das contas, o indivíduo na sua vida particular, o indivíduo na sua vida como líder, liderado, na empresa, no trabalho, na vida, o home office, eu em casa e eu no trabalho. E além do home office tem o homem ou a mulher como cidadão. A gente vive em sociedade. Então, quando eu amplio minha consciência como indivíduo, como líder e como cidadão, eu amplio a consciência da humanidade. Isso eu chamei de homo conscius, o ser humano, que além de inteligente, que é o homo sapiens, é o homo conscius, que é consciente do seu próprio papel, que é consciente do seu papel como indivíduo, como cidadão, como líder ou liderado. Então, esse livro é um convite de autoconhecimento, de aplicação no caminho da integridade, de buscar cada vez mais o simbolismo, as verdades antigas, clássicas que a gente tem, de aprender consigo próprio e aplicar isso nas empresas como líder, na sociedade como cidadão, e a gente poder ter mais consciência do nosso papel. É o completo, né? Exato, é o inteiro. Sem falta e sem excesso. Essa é a integridade. E é um convite, porque não tem quase íntegro, né? É 100%, é binário, é 1 ou 0. Então, cada um de nós estamos no caminho da integridade, na busca pela perfeição. Quanto mais consciente a gente tiver disso, mais divertido é o processo. E mais rápido. Menos doloroso e mais rápido. E a gente para de reclamar dos outros. E quando está reclamando, lembra disso e volta, é um processo contínuo. Então, um convite para esse caminho da integridade que cada um pode fazer. Tem o livro, tem um curso online, está disponível, tem coisa gratuita lá, tem mentoria. Nós vamos deixar todos os links dele aqui. Por favor, comece a segui-lo no Luiz Fernando Lucas, que é o meu nome no Instagram, é Luiz com Z. No LinkedIn também, para quem está nas empresas. Eu faço bastante trabalho para empresas de liderança consciente, trazer ética e integridade para os negócios. Então, se você está ouvindo e quer levar mais maturidade para a liderança da sua empresa, vai ser um prazer estar lá no LinkedIn e no canal do YouTube. Também com o meu nome, Luiz Fernando Lucas. E tudo isso está reunido num site chamado escoladaintegridade.com.br. Escoladaintegridade.com.br. Acho que esse daí vai ser o melhor para você achar o que você procura, porque ele tem muita coisa, né, gente? Então, vão direto no site, que eu acho que no site vai ter tudo, ele vai se encontrar, a pessoa vai se encontrar ali. Sim. Bom, espero que o livro te traga insights, reflexões e transformações. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho dúvida que vai trazer. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu podcast. E deixar aqui um beijo para as ouvintes, espectadoras assistindo vídeo ou só áudio. Foi um prazer. O prazer é todo meu. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigada. Obrigado. E o convite, por favor, volte. Obrigado. Obrigada, gatas. Arrasamos hoje, hein? Começamos bem o negócio.